E nesse vídeo eu vou estar falando sobre como vencer o INSS na justiça. Você que está buscando um benefício aí através de um processo judicial, processou o INSS por conta de um benefício que foi negado, indeferido, cortado em uma perícia lá no INSS. Digamos que você está buscando aí um benefício por incapacidade por trabalho, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, entre outros benefícios, ou um benefício assistencial como BPC-Loas, uma aposentadoria rural, entre outros milhares de benefícios aí que são pagos pelo INSS. Então, como comprovar na justiça o seu direito? Você lá no INSS teve a negativa, o benefício foi negado, cortado. Então, no processo judicial, você vai precisar comprovar esse direito benefício. E para comprovar através de uma ação judicial, você vai ter que convencer, no caso, se for um benefício por incapacidade por trabalho, convencer o perito judicial, porque se você precisa comprovar a incapacidade por trabalho, você vai precisar passar por uma perícia médica judicial. E principalmente conseguir convencer o juiz baseado em provas que vão no decorrer do processo, vai ser juntado o processo com a ajuda do seu advogado, para convencer no fim do processo o juiz que o INSS está errado, que você tem direito ao benefício. E lembrando, infelizmente, do outro lado você vai ter o INSS, com seus advogados, representantes, fazendo de tudo para também convencer o juiz que você não tem direito ao benefício. Infelizmente, até porque o INSS já negou o benefício. Então, no processo vai fazer de tudo para que você não consiga o benefício. Então, no caso, se você está buscando comprovar um benefício por incapacidade por trabalho, é muito importante que a sua perícia médica judicial seja favorável a seu favor, que o laudo judicial que o perito judicial vai fazer, elaborar, que esse laudo em seguida vai ser juntado ao processo, que é uma prova muito importante para o processo, é muito importante que esse laudo seja favorável, que o perito judicial se convença ali que você realmente não tem condições de trabalhar. Por quê? A sua documentação, lógico, é extremamente importante. Após o benefício ser negado, antes de você buscar na justiça ali, dar início ao processo, quando você consegue novos laudos, exames, é muito importante, porque é importante também que você, diferente daqueles que você já levou lá no INSS, você leve novos laudos atualizados, se possível, porque essa documentação vai ser muito importante. Só que o INSS, como já falei aqui, vai fazer de tudo para você não conseguir o benefício. Ele pode argumentar em cima da sua documentação, falando, por exemplo, que sua documentação já foi analisada por um perito lá do INSS. Então, é importante se você conseguir buscar novos laudos, exames, se possível. Isso é muito importante, principalmente quando se trata de comprovar a incapacidade por trabalho. Quanto mais uma documentação atualizada, melhor é. Não que sua documentação mais antiga não seja importante no processo, é importante também. Então, é extremamente importante que esse laudo judicial seja favorável, porque vai ser uma prova importante e uma prova a mais diferente da sua documentação, porque o INSS argumentar em cima da sua documentação que você não tem direito ao benefício, por exemplo, que já foi analisada pelo perito, é uma coisa, e argumentar em cima da documentação do laudo que vai ser feito pelo perito judicial é outra coisa. Tem muito peso o laudo do perito judicial. Não que o INSS não pode argumentar, vai argumentar também, mas tem muito peso esse laudo judicial. E se for favorável, você tem grande chance de conseguir o seu benefício. Não que quando é desfavorável você já perdeu o processo. Não, fica mais difícil, muito difícil, mas é possível ainda você conseguir o benefício. Até porque você tem o seu advogado também te representando para também argumentar em cima de um possível laudo desfavorável ali. Lógico, o advogado tem as teses dele ali para argumentar em cima de uma documentação, se não for aquela documentação que o seu advogado busca ali. Por exemplo, se você busca um benefício como uma aposentadoria por invalidez, e se esse perito judicial faz um laudo
falando que você tem direito ao benefício, mas é um benefício temporário como auxílio-doença. Então, o seu advogado pode sim argumentar em cima desse laudo e tentar, de todas as maneiras ali, uma impugnação, que esse laudo não tenha significativa para o processo. Então, é muito importante que, após o laudo ali ser feito e juntado o processo, tem um prazo para que as partes do processo se manifestem sobre esse laudo. Então, nesse momento, é importante que o seu advogado faça a sua defesa e uma boa defesa. Por isso que eu sempre falo aqui, quando eu vou falar relacionado ao processo judicial, que ao buscar um advogado, você busque um advogado previdenciário, um advogado da sua confiança. Como assim? Às vezes a pessoa fala, mas eu nunca entrei com processo contra o INSS, não conheço advogado. Então, busque, por exemplo, um conhecido seu, um amigo, um familiar que já entrou com processo e conhece advogados, bom advogado, para te indicar e seja um advogado que faça uma boa representação, que te defenda da melhor forma. Lógico que o advogado, ele não depende só dele, como eu já falei aqui, ele pode fazer um bom trabalho e mesmo assim, infelizmente, não conseguir comprovar sua incapacidade para o trabalho. Mas quando se tem um bom advogado fazendo um bom trabalho, a chance vai aumentar muito, muito mesmo. Então já começa aí, no início do processo. E também um advogado que, você levando a documentação para o advogado, ele vai entender ali, analisar a sua documentação, um advogado experiente, e vai ver que ali, dependendo do seu problema de saúde ali, aí ele não é médico, não é, mas a experiência dele, ele vai entender ali qual o melhor benefício ali para buscar na justiça que você tenha direito. Por exemplo, às vezes o INSS te negou um auxílio-doença e o advogado analisar a sua documentação ali, ele pode entender que é possível buscar na justiça uma aposentadoria por invalidez. E tem casos que consegue sim. Então, por isso que eu falo, um bom advogado vai fazer toda a diferença, como também uma boa documentação. E se você busca outro benefício também, é importante você juntar as provas também. Por exemplo, a pessoa está buscando uma aposentadoria rural, o INSS negou, alegando que você não é agricultor tal. Então, você tem que buscar a documentação ali para comprovar que você é um agricultor, vive da roça. Então, sempre é importante buscar uma boa documentação, a depender do benefício que você pretende, e buscar um bom advogado para, assim, no processo, você conseguir vencer o INSS. Por quê? Um processo contra o INSS demora. Tem pessoas que ficam 1 ano, infelizmente até 2 ou até mais, aguardando um processo, porque demora. Milhares de pessoas buscam na justiça comprovar o seu direito a algum benefício. Por conta que o INSS negou ali de forma injustamente, a pessoa entende que tem direito ao benefício. Então, às vezes, um juiz só tem milhares de processos para julgar. Por isso que às vezes a pessoa até fala que, pergunta nos vídeos aqui que eu posto relacionado ao processo judicial, o meu processo já está para ser julgado. Então, por que está demorando tanto? Já tem meses e tal. Por quê? Porque às vezes seu processo está na fila ali para ser julgado. Tem outros processos na sua frente para ser julgado. Então, um juiz tem milhares de processos para ser julgado. Então, demora, infelizmente. Porque o INSS não negou só o seu benefício, negou milhares de benefícios de forma justamente. Recentemente aí, o INSS fez um pente fino aí nos benefícios aí, no caso do auxílio-doença. Então, negou muitos benefícios. Então, a pessoa vai buscar na justiça, quando não tem condições de trabalhar, o seu direito. Então, é o acúmulo de milhares de processos para ser julgado, para o juiz julgar. Então, infelizmente, demora mesmo, mas na justiça, quando você tem um benefício no INSS negado, a justiça é a solução para você conseguir comprovar o seu direito. Não é que todo mundo que buscar na justiça vai comprovar o seu direito. Não, infelizmente, às vezes por conta não ter uma boa documentação tal, e às vezes não consegue comprovar, mas muitas pessoas conseguem sim. Então sempre eu vou falar aqui, repetindo, que se você teve o teu benefício negado, a justiça é a solução para você buscar o seu direito. Não desista do seu direito. Principalmente às vezes a pessoa passa a vida inteira pagando o INSS, um direito ali e tal, e chega um momento da vida da pessoa que a pessoa não está podendo trabalhar, precisa receber um benefício, e esse momento o INSS nega essa solicitação, esse pedido da pessoa. Então não desista do seu direito, é o que eu tenho para falar. Infelizmente, às vezes você vê a situação aí, às vezes a pessoa, fulano e tal recebe um benefício e nem
tem direito de receber o benefício. Você vê outra situação, a pessoa ali numa situação bem difícil, delicada, e precisa receber um benefício e não recebe. Então é bem complicado essa situação. Não é fácil aquela pessoa que precisa receber um benefício do INSS, principalmente quando você precisa comprovar uma incapacidade para o trabalho, porque não é simples, não é fácil comprovar, dependendo do qual for o teu problema de saúde, a tua doença ali, não é fácil comprovar o direito ao benefício. Eu dou um exemplo aqui, uma pessoa que está passando por uma situação delicada, com ansiedade, depressão, e não está podendo exercer a sua atividade. Para comprovar lá no INSS ou na Justiça um direito a um benefício, não é fácil, porque é diferente. Vou dar outro exemplo aqui, de uma pessoa que está com um problema no joelho, rompeu o ligamento do joelho, vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. Uma situação dessa, eu entendo que fica mais fácil de comprovar. Por quê? Com um exame ali você comprova a situação ali do seu joelho, e com um laudo médico comprova, por exemplo, que você vai precisar passar por uma cirurgia e não tem condições de trabalhar. Diferente do outro exemplo que eu acabei de dar. Então, em alguns casos, fica mais, entre aspas, mais fácil de comprovar o direito, mas em outros casos é bem delicado e mais difícil. Em uma perícia médica, precisa o perito olhar com atenção ali a situação da pessoa. E não lá no INSS, por exemplo, tem casos que às vezes a pessoa está com problema de saúde e o especialista ali que está analisando a pessoa não tem nada a ver com a especialidade do problema de saúde que a pessoa está. Especialista em outro problema de saúde, diferente da que o segurado ali está passando pelaquela situação. Já na justiça, geralmente, quando você tem um problema de saúde, por exemplo, problema no joelho, é um ortopedista que vai te examinar. Então, é bem diferente na justiça do que lá no INSS. Então, lá no INSS, infelizmente, tem casos aí, se você vê, a pessoa passa por uma perícia bem rápida ali. Então, dependendo do problema de saúde, como é um problema de saúde mais delicado, como eu já falei aqui, como que o perito, dentro de 5, 10 minutos, consegue examinar uma pessoa em uma perícia? Quando se fala em perícia, significa que uma perícia tem que levar ali um tempo, dependendo da situação da pessoa, para o perito conseguir examinar da forma correta, da forma que deve ser a pessoa, para chegar a uma conclusão se a pessoa tem ou não condições de trabalhar. Porque não é simples assim. As pessoas acham que dentro de poucos minutos ali consegue examinar a pessoa. Não é. Tem que examinar a pessoa da forma correta para assim entender se a pessoa tem ou não condições de trabalhar. Não é simplesmente dar uma olhada ali na documentação da pessoa e já falar, você tem condições de trabalhar. Não, não é assim. Não é assim. Infelizmente, por isso que eu entendo que muitos benefícios no INSS são negados por conta disso. Uma perícia muito rápida. E não estou generalizando aqui, mas muitas das vezes mal feito ali, como já falei aqui, às vezes a pessoa não é nem examinada. Eu falo isso por relatos que a pessoa vê no dia a dia, a pessoa fala, não fui nem examinado, não olhou nem minha documentação direita, já negou o benefício. Então é bem complicada essa situação. Então por isso que muitas pessoas buscam na justiça o seu direito. Então muitas pessoas que estão buscando na justiça consegue sim comprovar o teu direito. A pessoa com uma boa documentação, com um bom advogado, no fim do processo consegue ter sucesso. Então, para você ter sucesso em um processo contra o INSS, você vai ter que buscar todas isso que eu falei, um bom advogado, uma boa documentação e principalmente que, se for no caso de comprovar a incapacidade para o trabalho, que a perícia judicial seja favorável, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações aqui. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para você ser informado quando eu vim postar um vídeo no canal, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.